Olá, muito bom dia, meus amigos, minhas amigas. Aqui Rosana com Z. Vim trazer uma reflexão para vocês que eu acho da maior importância, porque foi algo que me chocou profundamente. É sobre a fala daquele pastor de uma igreja batista de Lagoinhas, em Minas Gerais. Eu não sei se vocês estão a par, mas foi uma coisa que viralizou, inclusive no mundo, porque amigos meus que moram fora do país, em Portugal, na Inglaterra e tudo mais, assistiram e ficaram muito chocados e me perguntaram se era verdade. Bom, a princípio, quando eu vi o post da criatura, um minutinho aqui, deixa eu colocar no silencioso, que os carros passam aqui de manhã e normalmente eles fazem muita zoada e interferem na minha fala. Quando eu vi aquilo, o pastor dizia o seguinte: era um discurso absolutamente, absurdamente, além de um caráter pedófilo, que pode não ser o caso. Eu não estou aqui julgando o pastor, porque eu não sou Deus. Ele é um pastor, se diz pastor, meu não. Mas se diz pastor, então a gente tem que respeitar os desígnios de Deus. E eu respeito meu pai, eu respeito meu Senhor. E ele disse que quando a filha passava, que era menor, que ele fazia que mulherão, né? Vou te beijar. Ai, se eu te pego. Tá gravado, não estou inventando nada. E ele termina com algo fantástico, quando ele diz assim: um dia ela passou, estava distraída, eu taquei um beijo na boca. E aí ela disse: meu pai, não sei o quê. Aí ele dizia assim para ela: não, aí ó, quando você tiver um namorado, ele não vai ter sido o primeiro, eu terei sido o primeiro a te beijar. Eu me choquei tanto com aquilo e fui muito prudente no meu comentário, porque nessas horas eu faço comentário. Eu sou cidadã, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou amiga. Então eu não posso deixar passar certas coisas, né? É o meu papel na sociedade. Eu acho que essa foi a missão que Deus me deu quando me fez professora. Eu disse não, de repente tiraram do contexto. Né? Porque contexto é fogo. Eu sou professora de língua portuguesa, eu lido com análise do discurso. Então, na análise do discurso, se você pega somente um trecho e não pega o todo, aí você comete, às vezes, uma falta horrorosa, porque você acaba crucificando alguém de forma injusta. Eu sou muito cuidadosa e assim o fiz. Eu disse, gente, vamos ter cuidado, não vamos julgar antes da hora, não vamos ficar jogando pedras. Olha o que Jesus falou: não atire pedras, só atire pedra quem nunca pecou. Né? Eu não atiraria, porque o que eu tenho de pecado não está no gibi. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Aí eu tive esse cuidado de sair. Quando foi agora, ele fez um outro vídeo em que ele pede desculpas se causou alguma tristeza nas pessoas. Não, se causou alguma, acho que foi tristeza nas pessoas, que não fiquem tristes com ele, porque na verdade ele disse, tiraram do contexto, mas eu nunca fiz isso com minha filha. Aí é que veio a questão. Ele mesmo, né? Ele fez uma fala que a mim assustou, quando ele disse assim: é preciso que se entenda, eu estava ali fazendo uma palestra, uma pregação para 1.000 homens. E, gente, quando ele falou no vídeo anterior, era uma salva de palmas, entenderam? E eu ainda achando que está fora do contexto, as pessoas fazem montagem, é fake news, eu tenho cuidado com isso. Mas, quando ele falou agora no vídeo se desculpando, ele se desculpou me dizendo 3 coisas que eu fiquei, não sei se foram 3 ou 2, mas eu vou repetir agora, eu vou saber, eu mesmo vou saber. Quando ele disse primeiro, eu estava fazendo uma palestra para 1.000 homens. Era só para homem. Olha só. Um pastor. E vocês acham que todos os homens que estavam ali são homens de conhecimento técnico da língua portuguesa? São homens que sabem fazer a diferença da análise do discurso. Ele disse que estava brincando, que ele tem um jeito de pregar engraçado, que ele tem um jeito de pregar muito, muito leve, alguma coisa assim. Então, aí eu resolvi vir aqui para deixar um conselho para os pais, principalmente. Para aqueles homens que, por acaso, haja algum me ouvindo agora,
que aplaudiram tanto. Um pastor é como uma professora. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu ensinava, sempre ensinei na rede particular. Não é nenhum mérito para mim. Aconteceu na minha vida. Na rede particular. Mas eu pensava sempre uma coisa. Eu tenho que ser do lado de fora aquilo que eu prego numa sala de aula. Mesmo brincando, eu sempre primei pela verdade, pela coerência. Eu parei de fumar, eu fumava, nos 1987 a 89 eu fumei, por questões pessoais, não importa. Agora não importa, eu parei de fumar por 2 motivos. Primeiro, porque eu tinha uma filha na época, até então, com 8 anos, e eu tinha que dar o exemplo como mãe. E o melhor exemplo que eu pude ter dado foi até o fato de ter parado de fumar. Segundo, porque eu fazia aulas de redação, discutia temas voltados para a questão das drogas, do fumo, que é uma droga, bebida, que é uma droga branca, e por aí vai. Para mim não tem branca, é tudo droga, mas tudo bem. Se for em excesso, é droga, é destruição. Mas eu parei porque eu disse, eu não posso estar em uma sala de aula falando uma coisa e do lado de fora fazendo outra. Gente, eu viajava para alguns lugares aqui da minha região, da minha terra, para casas de veraneio, encontrava muitos alunos. Eu nunca bebi álcool na rua. Quando eu queria tomar minha cervejinha, meu licorzinho que eu adoro, agora o soju, que é uma bebida deliciosa que eu descobri, é coreana, mas eu não bebo fora da minha casa, porque eu acho que eu tenho que ser exemplo. Então fica aqui o meu cuidado em vir dizer o seguinte, não estou aqui para julgar este pastor. Se ele fez brincando, eu lamento por ele, porque ele deu um tiro no próprio pé. Se ele tem um tipo de... Ele pede que a gente não fique triste com ele. Eu não estou triste com ele, não é meu amigo, não é meu camaradinha, é meu coleguinha. Não estou triste com ele. Eu estou triste por ver a reação de 1000 homens que eu não sabia que eram 1000 homens, aplaudindo o cara. Aplaudindo numa brincadeira sem graça. Se a gente fizer uma brincadeira que envolva o nome de um português, como era antigamente, agora é proibida, porque é misoginia, me esqueço, acho que é misoginia mesmo, né? A gente tem que eu me confundo com esses termos novos. O preconceito racial, tá? Vamos falar isso. Se você fizer uma brincadeira com negro, com um português, até com um europeu, por que não? Se você fizer uma brincadeira usando a mulher como se fosse burra, dependente, otária, sinceramente, gente, você estaria prestando um desserviço e haveria uma lei para lhe punir se isso fosse a público. Não é? Eu acho que a gente precisa educar o povo brasileiro. Mas, infelizmente, a gente nasceu num país latino-americano que estruturalmente é machista. Vejam bem, ele falou aquilo para um público de homens, 1000 homens. Ele fez, além de um discurso machista, um discurso que envolvia pedofilia. Não acredito que ele tenha feito nada disso com a filha. Inclusive, a filha, ela já desmentiu, disse que ele brincava, já é uma moça hoje e tal. Beleza. Mas quando eu dava exemplos de minhas filhas nas minhas palestras, na escola, em sala de aula, eu tinha muito cuidado, primeiro, de dar exemplos trazendo a verdade e exemplos que tivessem um conteúdo moral, de educação, de ética. Infelizmente, isso não aconteceu. No momento em que ele falava, ele vem se desculpar justificando que só fez aquilo, aquela brincadeira, porque era um público de 1000 homens. Quer dizer, falar entre homens, educar os homens daqui, que já são machistas por natureza, que cometem violência doméstica. Não estou dizendo que aquele público não faça isso, mas vocês acham que num público de 1000 homens não tem algum que tem pensamento pedófilo, não tem outro que cometa a violência doméstica, porque violência doméstica não é só bater.
existe a violência doméstica psicológica, física. Então, se você é um pastor e você tem um compromisso com um público maior, e pior, se você fala em nome de Jesus, se você levanta a cruz para pregar, você tem que ter muito cuidado com o que você prega. Por que não fazer uma palestra dizendo a 1000 homens que eles têm que se preocupar com a educação de seus filhos, em dar amor a eles, segurança, que não deve meter medo, que deve despertar neles a autoconfiança de que ele pode ser quem ele quiser um dia, através da educação. Porque despertar, como ele disse, só fez isso para poder mostrar que os pais devam colocar a autoestima dos filhos para cima, das filhas. E você coloca a autoestima da sua filha, chamando sua filha de mulherão, dizendo que vai beijar, que vai agarrar? Não, então, você quer que sua filha tenha uma autoestima em relação à questão física, mundana. Repito, meus amigos, eu não estou julgando o pastor, mas eu estou fazendo uma análise daquilo que eu acho dentro do que aconteceu. E aqui fica a minha indignação ainda, agora mais, depois do que ele falou, tentando se desculpar. Um bom dia para vocês, porque é apenas a opinião de uma humilde professora de 67 anos, que sabe bem o que é formar um filho para a vida. Bom dia.